ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. de uma instituição chamada Global Religion, desse ano, 2025. Ela chegou à conclusão de cerca de 61% da população mundial, você acredita nisso que eu vou falar? Afirma acreditar em Deus. 61% da população. É mais da metade. Eles dizem que acreditam numa força superior. Eu fiquei espantado. No entanto, entre esses 61%, quantos realmente creem em Deus? Porque essa palavra Deus, ela é complicada, né? Porque se você for na Índia, eles chamam o rato de Deus. Eles chamam a vaca de Deus, né? Se você for no centro espírita, eles chamam de divindade. Divindade é o quê? Deus. Você vai na classe artística, as grandes cantoras, até os americanos falam, são divinas, são deusas. Sabia disso? Ah, você está muito divina. Você está chamando a pessoa de Deus. Essa palavra, a meu ver, é complicada demais, mas desses 61%, quantos de fato creem em Yeshua? Tem lá na pesquisa, você vai vendo que aqueles que creem em Deus eles dividem, né? Não sei quantos por cento, a maioria é católico. Tem até espírita que crê em Deus. E entre eles tem a maioria que é católico, mas eu acho que essas contas que eles estão fazendo tá meio errado, né? Porque se você parar na rua aqui no Brasil e perguntar, você é o quê? Todo mundo fala que é católico, a maioria, né? Diz que é católico. E desses, todos, 61% da população, quem de fato crê em Yeshua? É. Cara, 61% das pessoas dizem que creem em Deus. Mas quantos por cento desses conhecem Yeshua? Não é? Porque eu pensei isso. Eu li a pesquisa e pensei assim, quantos realmente creem em Yeshua? Eu creio que essa pergunta é essencial. Ela é essencial, pois essa pergunta, você crê em Yeshua, não é de aspecto religioso. Não é uma religião. Essa pergunta é de profunda importância espiritual. Você nota que eles não perguntam se crê em Yeshua, perguntam se crê em Deus. Então, já começa a complicar. Pois se você diz que crê em Deus, porém não crê em Yeshua, seu filho, não adianta nada. Não adianta. Quantas pessoas falam que creem em Deus? Quantas pessoas falam para você assim, vai com Deus? E eu me lembro que eu peguei uma mania de perguntar assim, que Deus? Aí a pessoa falou, Deus é um só. Ué, mas qual é teu Deus? A pessoa fala que Deus é um só, mas ela não sabe nem quem é ele. Então ela está apenas repetindo coisa que falaram com ele. E se você não crê de fato em Yeshua, nada vai te adiantar. Veja por quê. Olha o que João, o batizador, né, o imersor, diz a respeito de Yeshua. Lá em João 3, de 31 a 33.
Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele tem visto e ouvido, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Yud Reva Virê é verdadeiro. Se Yeshua não tiver nessa equação, não adianta você crer, dizer que crê em Deus. Primeira coisa que eu fiquei meditando nessa pesquisa, 61%, gente, é muita gente no mundo. É muito. É mais da metade da população mundial. Mas desses 61%, se eles não creem em Yeshua ou não falam de Yeshua, ou confundem Yeshua, porque tem muitos que confundem, não sabem quem de fato é Yeshua, será para quantos por cento vai isso? Porque a própria palavra está dizendo que quem aceita o testemunho de Yeshua, esse confirma que Yud Reva Virê é verdadeiro. Na realidade, eles nem conhecem Yud Reva Virê. Na Bíblia está traduzido como Deus, mas o original é o nome do Pai. Mas vamos dizer a palavra Deus, porque na pesquisa está a palavra Deus. Então, eu só confirmo que Deus é verdadeiro se eu creio no testemunho de Yeshua. Então, reduziu para quanto? Esse 61%. Aquele que afirma crer em Deus, mas rejeita a messianidade de Yeshua, não dá testemunho pleno de que Deus é único e verdadeiro. Olha que coisa. Apesar de eu achar que essa palavra Deus esconde muita coisa, né? Mas como eles conhecem como Deus, eu estou falando assim. Conforme revelado nas Escrituras, pois a revelação do Eterno culmina no envio de seu Filho. Então, se eu não creio em Yeshua, esse Deus que eu digo que eu creio, não é o Deus bíblico, não é o Deus verdadeiro. Não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é. Negar o Filho é negar também o Pai que o enviou, conforme disse o próprio Yeshua. João 5,23. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, muita gente se satisfaz em dizer, eu creio em Deus, mas não estão salvos. Desses 61%, então, vamos dizer que vai para 40%. Aí, o resto é católico, idólatra, não crê em Yeshua como dizem as Escrituras. Então, diminuiu mais ainda. Olha aí, ó. Gente, isso é uma pesquisa real. Eu confesso a você que eu fiquei escandalizado com essa pesquisa. 61% da população mundial diz que crê em Deus. Mas Yeshua está dizendo, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem não aceita o testemunho de Yeshua, nega o Pai que o enviou. Então as pessoas que estão dizendo que creem em Deus não sabem o que estão falando. Concorda? Não sabem. E João continua falando sobre Yeshua. João 3,34. Pois aquele que Yud Reva Virê enviou, fala as palavras de Yud Reva Virê, porque Yud Reva Virê não dá o Espírito por medida. Olha só. Tudo que Yeshua falou nessa terra, tudo que ele fez aqui, foi aquilo que o Pai mandou. Aquilo que ele ouviu do Pai. Amém? Se Yud Reva Virê
não deu o Espírito por medida a Yeshua, é porque ele deu a totalidade. E é exatamente por essa razão que Paulo fala lá em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha aí, ó. Tem gente que confunde isso. E Yeshua é representado, não sei se você sabe, pela menorá, com 7 lâmpadas, que são os 7 espíritos de Yud He Vav He, que passeiam por toda a terra. O que nos é confirmado lá em Isaías 11, de 1 a 2. Presta atenção. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha, então brotará um rebento do toco. Você já prestou atenção nisso? Por que do toco de Jessé? Já parou para pensar? Hein? Por que do toco? Isso não é uma coisa estranha na palavra de Deus, não. Você lembra de Nabucodonosor? Deus não falou que ia cortar a árvore e deixar no toco? Então, por que toco de Jessé? Porque o reinado da casa de Davi foi cortado, não foi? Pois é, ficou um toco, então. Cortou, ficou um toco. Mas ele está dizendo que brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Quantos? Aí, ó. A totalidade do Espírito. Veja lá em Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Quem é esse? Hã? É o Pai. Isso aqui é uma tradução grega, mas o original disso é, é aquilo que Deus fala a Moisés. Axé, Errie, Axé. Eu sou, mais ou menos, ou eu me torno aquilo que você precisa, ou eu sou o que sou. Tem várias traduções, mas no grego eles colocaram assim, João, as 7 igrejas, que era o que há de vir. E dados 7 espíritos que estão diante do seu trono. E eu vou mostrar para você que esse é o Pai, ó. Este aqui é o Pai, os 7 espíritos estão diante do seu trono. Veja Apocalipse 4:5. E do trono saía relâmpagos e vozes de trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Yud-He, Vav-He. Está vendo aí? Agora vamos lá em Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isso diz aquele que tem. Quem recebeu a totalidade? Aquele que tem os 7 espíritos de quem? De Yud-He Vav-He. E as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vive, mas está morto. Quem é esse? Yeshua. É ele que está falando para a igreja de Sardes. Que ela está morta. Veja que a palavra diz aquele que tem. Em Apocalipse 4:5, os espíritos 7 estão diante do trono de Deus. Aquele em Apocalipse 1:4 fala o quê? Que são os 7 espíritos que estão diante do seu trono. É o Pai. Porque o Filho agora tem. Porque ele recebeu o quê? A
totalidade do Espírito de Deus, os 7. Deu para entender? Este que está mandando escrever a igreja de Sardes é Yeshua, o que recebeu a totalidade do Espírito de Yud-Heh-Vav-Heh, aquele que morreu e ressurgiu e adquiriu o direito de abrir os 7 selos do livro que estava na mão daquele que está sentado no trono, o Pai. Deu para entender? Veja também Apocalipse 5:6. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yud-Heh-Vav-Heh, enviados por toda a terra. Isso confirma o que Yeshua falou. Ele tem os 7 espíritos e diz assim: eu vou para o Pai, porque se eu não for para o Pai não vos enviará o Espírito. E esse Espírito espalhou, por isso que ele anda por toda a terra. Tu recebeu, eu recebi. Amém? Então, ele é representado no cordeiro com 7 olhos, que são 7 espíritos de Yud-Heh-Vav-Heh enviados por toda a terra. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Lembra? Pois é, isso aqui, na realidade, comprova aquilo que foi falado pelo profeta. Uma coisa está ligada à outra. Viu que bonito? 7 chifres, por quê? Eu recebi toda a autoridade dos céus e da terra. Então ele tem os 7 espíritos e tem a totalidade de autoridade sobre o céu e sobre a terra. Só um não se sujeita a ele, tá? Nos evangelhos, o Pai. Os anjos se sujeitam a ele, os demônios se sujeitam a ele, os homens se sujeitam a ele, as aves se sujeitam a ele. Toda a criação se sujeita ao Filho de Deus. Tem um texto que diz que o Pai está colocando todas as coisas sujeitas aos pés dele. Não é? Inclusive os inimigos serão escabelo de seus pés. E a palavra diz assim: ainda não nos é visível isso. Ainda não parece que está, mas Deus está colocando. E um dia isso se manifestará em plenitude. Amém? Quando o Senhor destruir a morte. E João nos revela também uma coisa íntima do coração de Yud-Heh-Vav-Heh, nosso Pai. Veja em João 3:35. Olha que coisa íntima. O Pai ama o Filho. Ó, você tem ideia do que é isso, cara? O Pai ama o Filho. E todas as coisas entregou nas suas mãos. Por que Deus entregou todas as coisas na mão do Filho? Porque o Pai ama o Filho. Você tem ideia do que é isso, gente? Essa revelação é uma declaração profunda da relação entre Yud-Heh-Vav-Heh, o Pai, e Yeshua, seu Filho. Nós não temos ideia da profundidade desse amor do Pai pelo Filho. Não temos ideia. Não temos. Eu, na hora, orei e falei: Senhor, a gente não tem ideia desse amor, quão profundo e quão grande ele é. Gente, o amor do Pai por seu Filho é tão imenso, tão profundo, tão eterno, que eu acho que não tem palavra humana que consiga expressar plenamente. Não tem. Eu tenho o resultado desse amor eterno, desse amor incomparável. Sabe qual é? Criou os anjos celestiais. Isso é fruto do amor do Pai pelo Filho. Criou os anjos celestiais, criou o universo em sua vastidão,
criou o sol, a lua, as estrelas, a terra com seus mares, lagoas e rios, criou os animais dos oceanos e das águas doces, as criaturas que rastejam, correm e voam, as plantas e flores de todas as cores e fragrância. Sabe o que eu vou dizer para você, meu irmão? Guarda isso. A terra, com toda a vida, é fruto do amor do Pai pelo seu Filho. Nós somos resultado do amor. O homem é a plenitude do amor do Pai pelo Filho. Nós somos frutos desse amor. Talvez eu não saiba explicar a profundidade, a grandeza desse amor, mas o resultado dele eu sei. Eu vejo. Façamos o homem segundo a nossa imagem. Por que segundo a nossa imagem? Porque o amor entre eles é tão profundo que expressou em nós, homens. Ninguém de nós vai conseguir expressar esse amor de Deus. Nenhum de nós. Mas nós podemos ver. Desde o céu até a terra. Os seres mais poderosos e os menos poderosos. Você acha que quando Deus criou o cheiro, não foi por amor? Você acha que quando Deus criou as flores, não foi pelo gozo do amor que Ele tem pelo Filho? Claro que foi. Por isso que lá em João está dizendo que tudo foi feito por meio dele, para ele, sem ele, nada que existe existiria, porque o que levou a Deus criar todas as coisas foi o amor que ele tem pelo Filho, que ele gerou. Por isso ele é unigênito, o único gerado. Eu não sei se vocês sabem, né? O alfabeto hebraico é Aleph Beit. A palavra pai começa com o quê? Com Aleph. E a palavra mãe em hebraico começa com Aleph, não é? E logo depois vem o quê? A letra Beit. E filho começa com o quê? Ben. Então, até nas letras hebraicas você vê isso. Porque primeiro vem o pai, né? E depois o filho. Tá vendo? Aleph, Beit. Não é tremendo isso, gente? Eu acho. Eu não sei se acha não, mas eu acho. Eu acho isso tremendo, gente. Nós não conseguimos compreender a grandeza e o amor de Deus. Mas olha o que ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, ou seja, o amor que ele tem pelo filho transbordou sobre nós. Por isso que lá em João está escrito que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Olha, que coisa. Que coisa tremenda. Nós somos amados por Deus por causa do seu filho. Que coisa tremenda é essa? Ele nos ama. Talvez nós nunca, ou pelo menos no estado em que estamos, nunca vamos conseguir entender a profundidade desse amor. Deus, a todo momento, Ele pode destruir tudo. A todo momento. Mas você nota que Deus não age para destruir. E Yeshua falou isso. Você acha que se eu não quisesse, clamaria o Pai e destruiria tudo isso aqui? Mas Ele ama, por isso Ele não destrói. O Filho ama, por isso suportou. É por amor. A
As flores, gente, existe coisa mais bela que flores? Cores variadas, cheiros variados, tamanhos variados. Existem flores desse tamanho, de uma beleza incomparável. Para criar um negócio desse, tem que amar, gente, senão não cria, senão não faz. Se você ama, você não faz tudo pelo seu ser que tu ama. Nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Então, quando Deus gerou o Filho, Ele amou o Filho de tal maneira que Ele foi criando tudo por intermédio dele para Ele. Olha que coisa. E por fim, quando Ele cria o homem, é a expressão máxima desse amor. Não é à toa que um homem existe. Não é à toa que você existe. A razão de você existir é a plenitude do amor de Deus pelo seu filho. A palavra de Deus diz que Deus não muda. Tem um texto que diz assim: Israel, porque eu não mudo, por isso vós não sois destruídos. Ó. Ele ama. Ele chamou Abraão de amigo. Amou Abraão. E por esse amor, Israel está aí até hoje. Por esse amor, nós estamos aqui até hoje. Deus é amor. Ele não tem, ele é amor. E ele, a natureza dele veio sobre seu filho. Ele ama, ele é amor. E mesmo que tenhamos pecado contra ele, mesmo após nossa queda e rebeldia, por causa do amor que o Pai tem a seu filho, ele decidiu nos salvar. É por causa disso. É por causa do amor a Yeshua que ele nos resolveu salvar. Para que nele, em Yeshua, pudéssemos ser reconciliados e restaurados. Por amor. E a palavra diz o seguinte: como o pai ama o filho, lhe mostra tudo o que faz. Então significa que os anjos não sabem tudo o que Deus faz. Significa que os demônios não sabem tudo o que Deus faz. Mas o filho, porque ele ama o filho, mostra tudo para ele. O filho sabe. Veja lá em João 5,20. Porque o pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Tudo o que Deus faz, Yeshua vê. Tudo. Rafael aqui na terra era assim? Sim. Ele falava, eu vim fazer a vontade do meu pai. Então ele sabe a vontade do pai. O diabo sabe? Todo anjo sabe? Não. Mas o filho sabe, ó. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Para que a gente fique maravilhado. Olha que coisa tremenda. Esse amor que moveu a criação de Deus também move a redenção. É o mesmo amor. Por esse amor eterno ao Filho, Yud Revavirê determinou que a vida eterna estivesse unida àquele que é o Filho do seu amor, Yeshua. Veja em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Yud Revavirê. Ó, Deus colocou a vida eterna no seu filho. Aprove a Deus que fosse assim. Porque Deus ama ao seu filho. Eu fiquei pensando, qual era o nome de Yeshua no céu, hein? Hein?
Devia ser um nome maravilhoso. Ele tinha nome no céu, gente. Claro. É o Filho do Deus vivo. Tanto é que ele terá outro nome. Não fala assim em Apocalipse? Um nome que só o Pai e ele conhecem. Nós não sabemos qual era o nome de Yeshua. O nome de Yeshua é aqui na terra, porque ele é o nosso Salvador. Mas no céu o nome dele não é Yeshua. E qual era o nome dele? Nós não sabemos. Mas devia ser maravilhoso, porque ele é fruto do amor de Deus. Devia ser magnífico. O nome que ele vai receber, não sei se já recebeu, é magnífico. Eu acho que se ouvir o nome dele, os demônios fogem da terra, vai tudo para Marte. Fogem, saem daqui, vão para lugares mortos, porque não suportam o amor que Deus tem por ele. Não sei, meu irmão, se eu conseguir passar para você o que veio no meu coração, mas eu quero dizer a você que eu meditei muito nessa palavra. Eu fiquei pensando, Senhor, não tenho capacidade de entender quão profundo e quão grande é esse amor, mas eu consigo ver fruto dele. Nós conseguimos. Você olha para as paisagens, são belíssimas, gente, belíssimas. Marte não é assim. Netuno não é assim. A terra é fruto do amor de Deus a seu filho. Todo detalhe. Gente, já viu a vida da formiga? Tem que ter amor para criar um bichinho daquele. Nem pulmão tem. Respira pelos poros. Mas ela cria uma cidade, gente, com lugar de plantação, com lugar berçário. Ela é extremamente organizada. Gente, precisa ter amor para criar um bichinho daquele. Não precisa, não? Olha que coisa. O que Deus ficou pensando? Vou botar essa perninha aqui, um teninho aqui. Não é? Pô, ela vai cortar, vai pegar, aqui tem vida. Ela não depende da gente. Se você deixar as formigas ali, elas vão criar a cidadezinha delas, não vai incomodar ninguém. Ela tem vida. Eu diria para você que os animais. Você já viu o João de Barro construindo uma casa, gente? Cria aquela casa, venta e chove e não cai. Não cai. Eu vi uma reportagem de ninhos de tecelão, gente. Ele com biquinho costura. Ele costura com biquinho, meu irmão. Tem que ter amor para fazer um negócio daquele desse tamanhozinho. Faz uns ninhos. Tem cidade de ninho desse bichinho, pequenininho assim, ó. Você olha, tu não acredita. Ele pega um galinho, vai tecendo aquilo. Gente, aquilo é uma arte. E tem mais, venta, não cai, o ovinho fica ali, não tem perigo, chove, não molha lá dentro. É incrível. Que coisa, é amor, gente. Gente, o ser humano está querendo ir para Marte, Marte é morto. Ah, já teve vida. Meu irmão, lá é morto. Cheio de vida na Terra. E o cara não consegue ver. Meu Deus. Aonde é a origem da vida? Eu sei. No amor do meu Criador, o seu Filho. Eu sei. A origem da vida. Pois é, a vida eterna está nele. O mesmo amor que levou a Deus criar é o mesmo amor que Ele está nos salvando, porque salvar-nos é por amor, porque se você parar para pensar, nós nem sabíamos que existia Deus. A gente supunha, mas saber mesmo, nós não sabíamos. Então, gente, para pensar, tem que ser amor, porque a gente estava aí nessa vida andando, fazendo só bobagem, ele vem e fala: olha só, não é bem assim. Eu sou Deus e o Salvador da sua vida é meu filho. Eu nem sabia, eu pelo menos não sabia nem que precisava de salvação.
Você acredita? Eu não sabia. Se Deus não me amasse, eu ia morrer aí sem saber de nada disso. Então, é amor. O mesmo amor que levou a Deus criar é o mesmo amor que leva a Deus salvar. Por isso que às vezes a gente se espanta que se converte aquelas pessoas terríveis. Você fala, essa não tem jeito. Mas o que que a palavra fala? Um amor me laçasse. Ó, me laçou com seu amor, com cordas de amor. Tem tradução que é laçou. Ó, é amor. Deus é amor. A criação é por amor e a salvação também é por amor. E quero te deixar saber uma coisa: o juízo também é por amor. Acredita nisso? O juízo é por amor. O homem não gosta, nós rejeitamos, mas o juízo de Deus é por amor, é porque Ele ama. E agora, esse amor que foi direcionado ao seu filho irradia por todos nós, é derramado também nos nossos corações. Por isso que a lei de Deus diz: amará teu próximo como a ti mesmo. Como vos amei, amarei uns aos outros. Ó, é amor. Nós seremos conhecidos pelo amor que temos entre nós, porque não é um amor natural, é o amor de Deus pelo seu Filho, que por isso chegou até nós. Amém? Shabbat Shalom. Então essa história de 61